Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A última convenção da Iniciativa Liberal, que teve lugar no princípio de fevereiro, não se limitou à escolha da liderança do partido. Foi também a de um rumo, de uma estratégia que é já uma resposta aos novos desafios que Sr. Deputado, só um minuto. Foi também, como dizia, uma resposta aos novos desafios que todos, Portugal e a Europa, enfrentamos. E a Iniciativa Liberal tem nesta matéria uma responsabilidade acrescida, enquanto único representante neste Parlamento da tradição liberal. Como é sabido por todos, o liberalismo não é uma ideologia estanque. Não há um livro, mas vários. Não há um autor, mas muitos. E porque não há um problema, mas inúmeros, e que variam com o tempo e com o espaço, as respostas liberais também se adaptam sem que percam a sua essência e a sua identidade. É por esse motivo que os liberais serão sempre contemporâneos. Portugal e a Europa atravessam há muito uma estagnação económica que atualmente percebemos ser também tecnológica. As consequências são graves e o cenário é preocupante porque estamos a meio do que é, precisamente, uma revolução de cariz tecnológico para os quais são precisas fontes de energia. É para fazer frente a essa apatia que desde o seu início e que foi reforçado nesta Convenção, a Iniciativa Liberal propugna por uma redução da despesa pública para que seja possível uma redução dos impostos sem que tal leve a uma nova crise das dívidas soberanas. É uma redução da despesa pública com enfoque no combate à ineficiência, ao supérfluo, ao desnecessário, como seja o excesso legislativo, a inflexibilidade no setor público que não reconhece nem permeia o mérito e o próprio setor empresarial do Estado. Mas, acima de tudo, uma reforma do Estado que o centre no que são as suas funções. A defesa, a segurança, a representação externa, a justiça, a saúde, a educação, a proteção social dos mais necessitados, com a preservação de uma rede de segurança. E ainda numa outra que deve ser o papel do Estado português, sem que nunca percamos de vista que Portugal é mais que o Estado, é o seu passado, os portugueses de ontem, nós, o presente e os que virão a seguir. Os portugueses daqui a 100 anos serão outros, mas não deixarão de ser como nós, se nós fizermos por isso. O papel dizia que o Estado português deve ter para criar condições legais, administrativas e fiscais que incentivam e não ponham entraves à inovação, à poupança, à captação de capitais e ao investimento. Um Portugal mais rico, com pessoas a viver melhor, para que Portugal esteja pronto para confrontar o cenário internacional que se tem vindo a desenhar e que saiu de Munique no passado fim de semana. Ou seja, para termos um Portugal mais competitivo, uma Europa empreendedora, inovadora e ciente do seu valor, um país e um continente de cidadãos livres, assentes na liberdade e na responsabilidade individual. Um país com menos burocracia, com menos regulamentos, com mais crescimento económico, com mais poupança, com menos dívida, com mais investimento, com mais inovação, com melhores salários e com mais fundos e melhores meios para investir em defesa e em segurança. E sobre este ponto, devo referir que tive ainda esta semana a oportunidade de estar em Bruxelas, juntamente com outros deputados que aqui estão, na Conferência Interparlamentar sobre Governação Económica Europeia. E o que mais sobressaiu desse encontro foi o receio, derivado do afastamento dos Estados Unidos da América da Europa. O receio dos países de leste ficarem sozinhos contra a Rússia, à semelhança do que já aconteceu no passado. Não esquecer que o Ocidente os deixou à mercê dos soviéticos, mas isso numa altura em que não havia União Europeia. E sejamos francos e diretos nesta matéria. Podemos ficar à margem, como também já fizemos, alicerçado nas nossas alianças atlânticas. E não deixa de ser uma coincidência oportuna e sintomática que tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e mais de 10 ministros estejam em Brasília no dia em que decorrem reuniões em Paris. Podemos, dizia, ficar à margem do conflito, mas se o fizermos, se a União Europeia não se unir na defesa dos Estados do leste europeu contra a Rússia, é o projeto europeu que fica em causa. E se o processo de paz encetado por Donald Trump, sem os europeus, não der reais garantias de segurança aos países do leste, a guerra iniciar-se-á quando Putin quiser. Senhoras e senhores deputados, a Europa
deve investir em defesa, não para ir para a guerra, mas para evitar a guerra. Mas a Convenção da Iniciativa Liberal também se centrou sobre o importante momento eleitoral que serão as eleições presidenciais em janeiro de 2026 e na decisão da Iniciativa Liberal de apoiar a candidatura de Mariana Leitão à presidência da República, no que vai ser uma candidatura de esperança, porque vai indicar um rumo, transmitir uma mensagem, responder aos novos desafios. Essencialmente, é a continuação, no século XXI, da visão de duas grandes estadistas europeias do século XX, tão diferentes, embora igualmente inspiradoras. A primeira que disse que os nossos princípios são a liberdade, a independência, a responsabilidade e a escolha, chamava-se Margaret Thatcher. A segunda, de seu nome, Simone Weil, que foi quem tão bem elencou os princípios que nos guiam: um sentido de justiça, a valorização do que é humano, uma atenção permanente à evolução das sociedades. É verdade que a fasquia é elevada, mas a ambição dos liberais também. E mais do que isso tudo, é o futuro das novas gerações que está em causa. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento.